Olá, boa noite a todos. Muito bom estar reunidos aqui com vocês para conversarmos mais um pouco sobre um tema da doutrina espírita, como fazemos todas as nossas sessões de sextas-feiras às 19 horas. O tema que eu estou trazendo hoje é uma pergunta que algumas pessoas já fizeram, que é um tema de curiosidade, né, para todos nós que estamos aí na nossa caminhada de encarnações e reencarnações, e muitas vezes a gente se pega perguntando, né, quanto tempo será que a gente leva para reencarnar, né? E tem várias maneiras da gente pensar esse tema, né? Talvez o mais importante nesse momento seja a gente pensar o que estamos fazendo de melhor nesse momento, nessa oportunidade, para que a gente possa evoluir e, se for necessário, reencarnarmos. Mas acho que a busca, né, de todo espírito é a evolução moral, é a evolução psíquica, é viver a vibração do amor com toda a intensidade possível, para que a gente possa experimentar a vida, né, seja nesse plano, ou seja, em outras moradas do Pai, em outros planetas, em outros planos, cada vez mais feliz, né? Então, talvez a gente não precise ficar tentando se preocupar, né, com a quantidade de reencarnações que nós tivemos no pregresso, né, ou que venhamos a ter. Mas acho que o mais importante nesse momento é fazermos o nosso melhor. Ainda assim, né, para fins de conhecimento, para fins de estudo, de entendimento da dinâmica da reencarnação, acho que vale a pena a gente explorar esse tema e tentar entender um pouquinho como é que se dá essa jornada reencarnatória. Bom, primeira coisa que eu queria conversar com vocês, que é uma coisa que até no mundo, no meio espírita, nem todo mundo acredita ou aceita essa possibilidade, né? A doutrina espírita nos explica que há uma evolução desse espírito, né, que nós somos, e não do corpo que nós habitamos, mas desse espírito, dessa centelha divina, ao longo de milhares e milhares de anos. E a teoria da evolução do espiritismo nos mostra que nós passamos pelos diferentes reinos que nós conhecemos. E isso parece muito esquisito, né? A gente imaginar que um dia nós fomos um mineral, fomos uma pedra, fomos um determinado tipo de minério, depois passamos pelo reino vegetal, fomos uma planta, uma flor, enfim, algum tipo, uma árvore, que seja. Depois passamos pelo reino animal, né? Ocupamos o corpo e a vivência de algum bicho, de algum ser vivo da natureza, que não um homem, para finalmente chegar a essa configuração, a esse corpo físico. Isso, para a gente que está nesse estágio atual, talvez seja um pouco difícil de imaginar. Mas pensem comigo, se para uma jornada de crescimento eterna, né, que dura muitos e muitos anos, né, que faz parte de um crescimento, de como se a gente nascesse um espírito bebê e tivesse que aprender cada passo dessa jornada espiritual, aprender a respirar, aprender a amamentar, aprender a sentar, a observar, a engatinhar, a andar e assim por diante, né? Muito fácil da gente imaginar isso na nossa vida material atual, quando a gente observa, né, a evolução de um bebê para uma criança, para um adolescente, para um adulto, e a gente consegue entender perfeitamente todas as fases evolutivas. Mas vejam só, naquele momento em que estamos encarnados, se é que a gente pode usar essa palavra, né? Mas nosso espírito se apresenta ainda numa condição no reino mineral, é como se nós estivéssemos ali exercitando
aceitando a possibilidade de ocupar um corpo físico naquele formato, né? E aprender a lidar com essa organização celular, com esse contato com a matéria, com essa agregação de elementos, de estar exposto à natureza, interagir com ela, ao calor, ao frio, à água, à chuva, etc. Né? Então, seria aquele primeiro passo que nós daríamos de contato com aquilo que nós conhecemos como matéria. Né? A seguir, a gente passa para o reino vegetal, que já tem uma característica um pouco diferente. Né? As plantas já sabem, já tem um processo ali de fotossíntese, de transformar energia, já faz uma troca gasosa, uma espécie de uma respiração com o ambiente, já é capaz de dar frutos, ou seja, já é capaz de gerar, entre aspas, uma vida. Então veja só como a gente passando do reino mineral para o reino vegetal, a gente já assume outras características e outras responsabilidades e outras capacidades que parecem estar nos preparando para quando chegarmos ao reino hominal. E, finalmente, passamos então para o reino animal, né, dos animais. E ali já temos a execução, a participação do instinto, já temos a reprodução, o instinto familiar, o instinto de proteção, a alimentação. Então, pouco a pouco, vamos ganhando novas capacidades, novos conhecimentos que vão nos habilitar a chegar ao reino hominal com todas essas características dos outros reinos reunidas e agora com um componente, que é a inteligência e o livre-arbítrio. Então, dessa maneira, parece fazer todo sentido que uma centelha divina, né, uma criaçãozinha inicial, né, precise passar por toda essa jornada. Se a gente pudesse considerar que todas essas etapas que nossos espíritos passaram fossem reencarnações, vocês imaginem só há quanto tempo nós estamos reencarnando. Há quanto tempo nós existimos. Né? Porque a gente costuma pensar em vidas pregressas a partir da reencarnação no corpo, no reino hominal. Né? Ah, eu tive vidas passadas, eu fui o rei, eu fui o escravo, eu fui o lavrador, etc. Eu morei no país tal, eu vivi na época das grandes navegações e assim por diante. Né? Mas se a gente pensar em toda a escala evolutiva do espírito, nós estamos nessa jornada há muito e muito mais tempo. Pois bem, vamos olhar ainda um outro elemento, né, que é a complexidade do nosso universo, a grandiosidade que é o nosso universo e que não somos capazes nem de imaginar o que seja isso. Eu acho que não temos ainda a inteligência suficiente para conseguir visualizar ou compreender o gigantismo da criação divina. Eu estava vendo alguns textos na internet e um deles dizia que se considerarmos os cálculos que levam em conta planetas externos, como os do sistema solar, né, planetas palpáveis, planetas visíveis, não são aqueles planetas, né, gasosos em formação, chegaríamos a um total de 10 trilhões de planetas só na Via Láctea. Como já sabemos que existem pelo menos outras 200 bilhões de galáxias, de vias lácteas no universo, façam a conta aí, 200 bilhões vezes 10 trilhões, o quanto isso daria. Então seria muita arrogância ou muita ignorância imaginarmos que nessa quantidade gigantesca, que a gente não sabe nem que conta matemática é essa, de planetas que existem no universo, somente o planeta Terra estivesse habitado. E a gente já aprendeu, a gente já viu em algumas palestras aqui do canal, a famosa Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Né? Como existem tantos outros planetas em diferentes condições e que também estão habitados. E
que, muito possivelmente, nós também já passamos por alguns deles, né? Planetas em condições anteriores e inferiores ao planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, mas que ao longo dessa jornada evolutiva nós tínhamos características para habitar esses outros planetas. Assim como, na medida que vamos conquistando um progresso moral, psíquico, intelectual e vibratório, nós iremos galgar também morar em outros planetas, experimentar e vivenciar outros planetas que já estão na etapa de regeneração, que já fazem parte dos mundos felizes e assim por diante, né? A nossa jornada é chegar a um espírito iluminado, a um espírito puro, sabe-se lá quanto tempo e quantas reencarnações vamos levar para conseguir isso. E mesmo pensando na idade da Terra, que tem 4,5 bilhões de anos, segundo os cálculos dos cientistas, vocês imaginem só quantas vezes nós já reencarnamos só aqui, no planeta Terra, em todos esses reinos, mas também no reino hominal. Então, a nossa história de encarnações e reencarnações, ela é muito longa, né? A gente não tem nem capacidade de imaginar quanto tempo estamos nessa jornada. Pois bem, vamos pensar também um pouquinho num outro elemento que vai nos ajudar a responder a pergunta inicial, que é, vamos lembrar o tema da palestra, quanto tempo levamos para reencarnar? E um elemento importante é, qual a nossa atual condição evolutiva, né? Em que estágio estamos nessa caminhada de evolução para alcançarmos essa condição de espírito puro, de espírito iluminado? Vamos voltar então lá para o Livro dos Espíritos, na pergunta número 100, em que Kardec tentou organizar uma classificação dos tipos, né, de classes de espíritos que existem ou que nós conhecemos. Ele agrupou essas classes ou esses tipos em ordens, primeira, segunda e terceira ordem, né, e dentro de cada ordem, um grupo de espíritos com características diferentes. Na primeira ordem, nós temos a chamada classe dos puros, né, que são aqueles espíritos que já alcançaram a perfeição, a supremacia do conhecimento, a iluminação plena, né? Poderíamos colocar ali os nossos queridos Ismael, Jesus e tantos outros espíritos crísticos, né, que comandam e que governam toda essa complexidade de planetas, de galáxias, de naturezas e de seres encarnados e desencarnados. Na segunda ordem e na terceira ordem, nós já temos espíritos um pouco inferiores. Na segunda ordem, espíritos superiores, que já são sábios, já alcançaram um grau, né, de sabedoria, de benevolência, já estão desapegados pela matéria, estão mais interessados em trabalhar no bem. Então, muitos deles são os espíritos iluminados que conhecemos, os anjos, os orientadores, né? Espíritos, inclusive alguns que passaram pelo planeta Terra para nos darem lições e exemplos do caminho, né, ensinado por Jesus, da moralidade, do bem viver, do amor ao próximo, e que já estão ali naquela segunda ordem, nos trazendo, então, querendo nos puxar para cima. Mas certamente, nesse estágio atual que nós estamos, pelo planeta, pelo tipo de planeta que nós habitamos, estamos ali na chamada terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, onde ainda se predomina o interesse pela matéria sobre o interesse espiritual, ainda há inclinação, né, às paixões, ao orgulho, ao egoísmo e tudo aquilo que nós conhecemos na nossa vivência. Então, estão ali os espíritos perturbadores, os neutros, os levianos, os impuros, essa turba, né, de espíritos que nós convivemos. Ah, mas só tem gente ruim na terceira ordem? Não. Tem espíritos que estão trabalhando, né, para alcançar ali a segunda ordem, mas que ainda têm as suas imperfeições morais, os seus defeitos, estão batalhando, né, para conseguir avançar. E essa característica, ela vai ser importante na
discussão do tempo da reencarnação. Por quê? Porque é de acordo com essa característica atual, com essa experiência de como estamos agindo, de como somos, o que estamos pensando, o que estamos sentindo, a maneira que estamos atuando na vida, é que nos vai dar a condição de desencarnar e ocupar um determinado espaço, ocupar um determinado plano, né, no mundo espiritual. Então, aqui, algumas ilustrações, alguns exemplos. Né? Nós podemos, por exemplo, ir para uma colônia espiritual, como a Colônia Nosso Lar, onde o nosso querido André Luiz, né, nos apresentou através do livro, depois do filme mais recente, né, como é a vida nessa colônia, as suas estruturas, né, uma vida muito parecida com a organização que nós temos aqui, que certamente, né, a nossa forma de organização da sociedade é uma cópia da organização da nossa verdadeira morada, que é o mundo espiritual, com seus prédios, com seus transportes, com o trabalho, com o estudo, etc, etc. Podemos ir ocupar ou passar um tempo, por exemplo, como a ilustração abaixo, num posto de socorro, né, num hospital espiritual, dependendo da nossa condição, do nosso desencarne, quem nós fomos, com que sentimentos agimos, quais foram as motivações do nosso desencarne e, adoecidos da mente, do espírito que estivermos, passarmos um período ali num posto de socorro espiritual, né, nos preparando e nos recuperando para finalmente dar seguimento à nossa jornada. Podemos ainda, como aconteceu com André Luiz, né, que segundo a própria história que ele conta, cometeu um suicídio indireto em função do modo de vida que ele tinha, dos vícios, né, do não fazer tão bem ao próximo, né, e foi parar numa região umbralina, onde esteve por um longo período, um período bem difícil, até que ele pudesse ser resgatado para a colônia Nosso Lar, ser tratado e continuar a sua jornada. Ou ainda, se estamos muito apegados à matéria, aos desejos, aos vícios, aos bens materiais, à família, às paixões, pode ser que ao desencarnarmos, passemos ainda uma temporada aqui na matéria, no planeta, na cidade, no bairro, na rua, na residência em que nos encontramos, né? Absorvendo, interagindo, aproveitando essas energias de que ainda nos sentimos, que sentimos necessidade, né? Que ainda nosso corpo espiritual demanda em função das escolhas que fizemos. Então vejam só como as nossas características vibratórias e de comportamento nos dão pistas, né, de onde para onde possivelmente seremos atraídos depois do nosso desencarne. E de acordo com essas condições, né, teremos que passar por alguns desses lugares até estarmos em condições de nos prepararmos para uma nova reencarnação, que, no seu curso normal, é planejada, acordada, né, definida com os nossos amigos espirituais, né, em processo de preparação, que também foi mostrado na literatura de André Luiz, em que vamos definir ali quem são os espíritos que vão encarnar conosco, que vamos interagir, que ocuparão o papel de pai, de filho, de mãe, né, qual é o país, a cidade, as condições gerais econômicas, enfim, alguns detalhes gerais da nossa reencarnação. Então, vocês imaginem, por essas pistas, que, a depender de para onde iremos, possivelmente passaremos um tempo maior no mundo espiritual, e aí eu vou usar uma palavrinha aqui chamada erraticidade, né? Que é esse período em que o espírito errante, né? Ou que o espírito passa no mundo espiritual entre uma reencarnação e outra, né? Então, a gente chama de erraticidade. Então, quanto tempo eu vou precisar na erraticidade para me recuperar e para me preparar para uma nova oportunidade, dependendo
de todas essas características e de todas essas condições. Vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 223, em que Kardec perguntou: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Ou seja, no momento que nós desencarnamos, essa reencarnação ela é automática, acontece rapidamente? A espiritualidade responde a Kardec. Algumas vezes reencarna imediatamente, dependendo das condições, né? A gente não tem como afirmar, não é uma regra matemática. Porém, de ordinário, de comum, o que mais acontece é que só reencarna, depois de intervalos de tempo mais ou menos longos, de acordo com o que acabamos de comentar. Na 224A, e quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas, então olha só, a espiritualidade está nos dizendo que existem casos de irmãos que desencarnam, em algumas horas podem estar reencarnados de novo, olha só que interessante, até alguns milhares de séculos. Ou seja, de acordo com as nossas necessidades, podemos reencarnar rapidamente ou vamos precisar vivenciar, né, viver literalmente uma grande jornada no mundo espiritual até que tenhamos uma nova oportunidade, sejam por razões positivas ou sejam por razões negativas, né? Vamos pensar em Emmanuel. Emmanuel passou uma parte da sua vida no mundo espiritual sendo o orientador de Chico Xavier. Estava trabalhando, estava atuando, passou todos aqueles anos trabalhando junto com Chico. Isso é um dos trabalhos de Emmanuel que nós conhecemos, né? Então, essa duração ela pode ser muito diferente para cada um de nós. Não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das mágoas de suas existências precedentes. Até que um dia não precise mais, né, purificar essas máculas e se encontre num estado em que não precise mais reencarnar e que vá seguir a sua vida infinita no mundo espiritual. E aí, eu fui dar uma pesquisada na internet para a gente ter algum elemento palpável para discutir um pouquinho essa questão do tempo que a gente leva para reencarnar. E dei uma olhada no que os textos dizem sobre as reencarnações de Emmanuel. E olha só, não estão todas as reencarnações dele, obviamente, aqui, mas nos dão também algumas pistas, algumas dicas. Lá no livro Há 2000 anos, Emmanuel foi o senador romano Publio Lentulus. O ano era 33 depois de Cristo. Por que eu botei o ano 33 depois de Cristo? Porque no livro Há 2000 anos conta que o senador Publio Lentulus, Emmanuel, teve a oportunidade de cruzar com Jesus, né? Viveu ali naquele ambiente, esteve ali naquela sociedade e teve a oportunidade de encontrá-lo. Então, botei 33, né, para a gente ter uma ideia de mais ou menos quando é que foi isso. 100 anos depois, Emmanuel reencarna como escravo Nestório, e está no livro 50 anos depois. De novo, não estamos falando de contas exatas, né? Quando foi que Publio Lentulus morreu, 50 anos depois, ele reencarna como Nestório, tá? Estamos dando uma ideia geral aí de um tempo de duração entre uma reencarnação e outra. Detalhe, numa vida, Emmanuel vem como senador, né, vivendo na alta sociedade, ocupando um cargo político importante, né, numa época que Roma dominava a política, a sociedade, a cultura, e logo na próxima reencarnação ele vem como um escravo. Para vermos, então, como é necessário experimentarmos também todos os tipos de condições sociais, de classes, de trabalhos,
de corpos, né? Homem, mulher, de sexo, etc, etc. Passados mais ou menos 100 anos depois, ele vem como Basílio, segundo o livro Ave Cristo, um romano filho de escravos gregos. Mais 200 anos depois, como São Remígio, bispo de Remis, em Lyon, na França. E aí passa-se um tempo maior. É claro que não sabemos se temos todos os registros das reencarnações de Emmanuel, mas há algumas informações que dizem que no século XII, a gente está falando aí do ano, né, 1100 até 1200, ele foi um cardeal. Depois, no ano 1500, padre Manuel da Nóbrega, em Portugal. No ano 1600, padre Damiano, na Espanha. Então, veja só, a título de ilustração, né? O que as reencarnações de Emmanuel nos mostram? Por um período, ele foi reencarnando a cada 100 anos. Depois, ele passou a reencarnar, né, com um pouco mais de tempo. Depois, ali no final, 1500, 1600, 100 anos de novo. Então, nos dá aí uma dica, né, uma pista de quanto tempo a gente passa, mais ou menos, encarnado e desencarnado. Tem um ditado popular, né, que nos diz que nós somos os nossos netos ou os nossos bisnetos, né? Então, nos dá mais ou menos essa lógica de que a cada 100, 150, né, anos, nós teremos a oportunidade de uma nova reencarnação. Mas, de novo, não existe uma regra exata, não existe um cálculo fixo. A cada 100 anos nos reencarnamos. Não. Vai depender de todas aquelas condições anteriores, né? Qual é a nossa característica, onde estamos na escala evolutiva, em que situação moral, psíquica, espiritual desencarnamos na última jornada, por que etapas do plano espiritual vamos precisar passar, e assim por diante. Vamos lembrar também que nesse período da erraticidade, o espírito está sempre progredindo. André Luiz nos mostrou na sua literatura, especialmente Nosso Lar, e agora que no ano que vem teremos aí o filme Nosso Lar 2, né, que é baseado no livro Os Missionários, ele está lá o tempo todo, ou sendo tratado, ou trabalhando, encontrando seus familiares, depois ele passa a ocupar um grupo que vai fazer socorro nas zonas umbralinas, que vai visitar a casa de pessoas, vai solucionar problemas. A nossa vida não para, né? Achar que a gente vai desencarnar e vai ficar tocando flauta com um anjo é uma ilusão. A vida, o trabalho, o agir do espírito para que ele continue aprendendo, observando, experimentando e crescendo é permanente. Então, André Luiz teve a felicidade de poder, nesse período que ele estava na erraticidade, no mundo espiritual, passou pela região umbralina, depois foi socorrido, mas teve a oportunidade de, alguns anos depois, começar a trabalhar, começar a ajudar, compor uma equipe de socorristas e, principalmente, nos trazer toda a literatura através de Chico Xavier. Pois bem, meus queridos, nosso tempo está se esgotando, então, para a gente lembrar, né, que esse intervalo entre vidas ele é muito produtivo, né? Ele é relativamente longo, a depender das nossas condições e das nossas necessidades, mas o mais importante, a fila para reencarnar ela é gigantesca. Então a gente precisa aproveitar, agarrar com unhas e dentes essa oportunidade que estamos aqui agora para fazer o nosso melhor, para que a gente possa voltar para a nossa verdadeira casa no mundo espiritual, dizendo: puxa, fiz o meu melhor, cumpri o que foi possível, trabalhei para que desse certo e para que eu possa conseguir continuar me melhorando, crescendo, progredindo, fazendo bem, evoluindo cada vez mais, sempre a caminho da luz,
sempre na direção do nosso querido Mestre Jesus. Espero que esse bate-papo tenha sido útil e o Lar Irmã Zarabatana está sempre à disposição de todos vocês para trazer palestras sobre temas de interesse. Nós já temos aí umas 180 palestras gravadas no nosso canal do YouTube, então convidamos vocês a darem uma explorada, certamente tem algum tema de interesse de vocês. Muito obrigado e uma boa noite a todos.